Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Seguinte, eu quero estar entrando no tema do seguinte. Eu prometi há tempos atrás, mas é muito tempo atrás, a leitura de uma encíclica da igreja, parte do magistério, né? Eu escolhi estar lendo Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Amoris Laetitia, amor na família. Isso é um documento do Sagrado Magistério. Eu quero estar lendo esse documento até para você entender, você que segue o meu canal, como que parte do que a igreja nos ensina, né? Então a encíclica também, as encíclicas, exortações, elas servem para nós vivermos como a igreja pede, na realidade atual em que nós nos encontramos. O católico na família e na sociedade, tá? Então, eu vou começar a ler essa exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Ele já se inicia assim, ó. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo nas jovens gerações. Como resposta a esse anseio, o anúncio cristão que diz respeito à família é de veras uma boa notícia. O caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual, alargar nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados mostrou-nos a necessidade de continuar a aprofundar com liberdade algumas questões doutrinais, morais, espirituais e pastorais. A reflexão dos pastores e teólogos, se for fiel à igreja, honesta, realista e criativa, ajudar-nos a alcançar maior clareza. Os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações e mesmo entre ministros da igreja estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo sem suficiente reflexão ou fundamentação até a atitude que pretende resolver tudo através de aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. Recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais. Naturalmente, na igreja é necessária uma unidade de doutrina e praxis, mas isso não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Assim, há de acontecer que até o Espírito nos conduz à verdade completa. Conferir em João, capítulo 16, versículo 13. E está exatamente assim. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Então é o Espírito de Deus, ele dá assistência à sua Santa Igreja durante todo o tempo. Perceba que até para ler uma encíclica é necessário usar a Bíblia. Então, é um conjunto, entendeu? Mas continuando, assim, voltei um pouquinho só. Foi por isso que citou João, capítulo 16, versículo 13. Assim há de acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa, isto é, quando nos introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e pudermos ver tudo com o seu olhar. Além disso, em cada país ou região,
é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De fato, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral, se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser enculturado. Aí tem uma nota aqui na parte de baixo que é o seguinte, só para relembrar, essa exortação apostólica Amoris Laetitia, ela foi proposta e emitida pela Santa Igreja no período do Papa Francisco. Tá? Mas na nota está aqui, ó, discurso no encerramento da 14ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, de 24 de outubro de 2015. Né? Então, aqui ele está falando sobre enculturação. Sobre a enculturação, é lógico que a gente tem que estar lendo a doutrina da igreja. Aí, cabe a gente estar indo, segundo o índice aqui, que eu busquei aqui, no parágrafo 1232 do Catecismo da Igreja Católica, da capa amarela, né? Está sobre a enculturação, está escrito exatamente isso aqui, ó, no parágrafo 1232 e 1233. O Concílio Vaticano II restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuído em várias etapas. Encontram-se tais ritos no Ordo Initiationis Christianae Adultorum, ritual da iniciação cristã dos adultos. O concílio permitiu que, além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, fossem admitidos em terras de missão estes outros elementos de iniciação cristã, cuja prática constamos em cada povo, é a cultura aí, ó, na medida em que possam ser adaptados ao rito cristão. Atualmente, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa desde sua entrada no catecumenato, atingindo seu ponto culminante em uma única celebração dos 3 sacramentos, batismo, confirmação e eucaristia. Então, que nesse trecho aqui, que está falando sobre ritos, e fala sobre a cultura de cada povo, essa enculturação, essa adaptação ali da cultura de cada povo no rito, chama-se enculturação. Né? É lógico, a gente tem que ter esse modo de estar buscando os ensinamentos da igreja e lendo. Né? Na parte eu citei o Catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó, fala muito sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Aí o que? Um convite que é bom a gente estar vendo, ou que se compre um livro, como já cheguei a falar em alguns vídeos, compre um livro, eu comprei na editora Paulus, né? Aqui vem os documentos todos do Concílio Vaticano II. Mas no caso, a maioria das pessoas não tem assim, para estar comprando rápido, né? O documento Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo. Esse documento também é bom a gente estar lendo. Então, o quê? O catecismo, leia o catecismo, busque a informação do que a igreja nos ensina sobre o que seja a enculturação. E leia também os documentos do Concílio Vaticano II. Né? Então, o quê? Por que eu entrei naquela parte? Porque um documento vai ligando ao outro, até para a gente não usar de achismos em cima do que, achando que, por exemplo, é só ir na missa e ser católico é só o que está na missa, ou ir na missa no domingo e já fez a sua parte. Não, vamos aprofundar, tem que deixar de preguiça. Temos que ler, ter uma certa leitura e estar buscando a informação do que a igreja nos ensina. O mundo já nos ataca tanto, né? Nos ataca tentando atacar a igreja, não é isso? Mas, voltando ao documento Amoris Laetitia, né?
estava falando sobre enculturação, né? Vou continuar até do parágrafo 4, né? Que é onde nós nos encontramos, né? Nesse momento, do documento Amoris Laetitia. Em todo caso, devo dizer que o caminho sinodal, quando fala sínodo é caminhar juntos. Esse sinodal é a igreja ouvindo os pedidos, os desejos, quando tem algum sínodo, é pedindo, é o mundo em diálogo, levando para a igreja os seus anseios, suas dúvidas e tudo. Então, isso aqui é um fruto de uma resposta da igreja sobre muitas questões, né? Inclusive aqui nesse Amoris Laetitia vai falar mais para frente sobre casais de segunda união, vai falar sobre pessoas com tendências homossexuais que vivem na condição, né, no pecado, né, do homossexualismo e tudo. Aqui fala sobre, né? Então, mais para frente eu vou estar de acordo com o prosseguimento da leitura, a gente vai chegar lá, né? Mas o que? Isso aqui, ó, já é resposta. É a resposta da igreja sobre. Porque acontece, não é para... Tem muitos aí para fora aí, né? Que o que? A gente vê na sociedade muitas pessoas, principalmente que não tem uma catequese ali, não está buscando o que a igreja nos ensina, se achando melhor que as outras pessoas, condenando as pessoas ao inferno, condenando as pessoas com tendência homossexual ao inferno, condenando pessoas de casal de segunda união ao inferno, ou impedindo que a pessoa vá na igreja, se achando tal, que não cumpriu as regras. Não, a igreja é para a gente acolher. Quem julga é Deus. Vamos acolher. O pecado é pecado? Beleza. A igreja não acolhe o pecado. Ela vai falar que o pecado é pecado, que desagrada. É pecado porque desagrada a Deus. Mas o que acontece? Nós católicos que estamos na igreja não temos o direito de expulsar essas pessoas, mesmo que inconscientemente, da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um hospital de almas. Então, isso aqui, essa Amoris Laetitia, é uma resposta da igreja que você que encontra nessa situação, leia esse documento. Porque você é bem-vindo da igreja de Cristo. A igreja católica é um hospital de almas. Essa igreja fundada, e única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 16, 18, quando Cristo funda a igreja católica sobre São Pedro. Então essa igreja é a igreja verdadeira, a igreja que Cristo deixou aí para nós com os 7 sacramentos, onde os sacramentos, Cristo se encontra, né? E quer habitar em nós, através dos sacramentos. Mas esse documento é uma resposta e um convite a você, né? Que se encontra nessa situação, e quem não se encontra nessa situação, aprender a seguir o que a igreja ensina, para sermos mais humildes e chamar as pessoas para a igreja. Que as pessoas são convidadas a vir para a igreja, né? Não de se achar melhor, porque nós também somos pecadores. Podemos não ter certos pecados virados por esse lado, mas temos outros. Então, está todo mundo no mesmo barco. Não existe um super pecado, e a igreja nos ensina isso o tempo todo, né? Ainda mais o Papa Francisco, a gente viu como é que muitos não entenderam o modo, o jeito dele e tudo, mas é exatamente o que a igreja ensina. As falas dele eram tudo em cima dessa acolhida, né? O Papa Leão agora está vindo também, como os outros papas também, vindo também nessa busca, né, de evangelizar mais e mais os povos, buscar esse convite para vir para a igreja. Agora, continuando, em todo caso, devo dizer que o caminho sinodal se revestiu de uma grande beleza e proporcionou muita luz. Agradeço por tantas contribuições que me ajudaram a considerar, em toda a sua amplitude, os problemas das famílias do mundo inteiro. O conjunto das intervenções dos padres que ouvi com atenção constante ao Papa, na época, o Papa Francisco.
O conjunto das intervenções dos padres, que eu vi com atenção constante, pareceu-me um precioso poliedro, formado por muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras. Olha como que a igreja ouve, né? A questão das questões jogadas para a igreja, né? Para que responda, né? Por isso considerei oportuno redigir uma exortação apostólica pós-sinodal que recolha contribuições dos dois sínodos recentes sobre a família. Nessa época estava tendo o sínodo sobre a família, né? Acrescentando outras considerações que possam orientar a reflexão, o diálogo ou a praxe pastoral e, simultaneamente, ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. Esta exortação adquire um significado especial no contexto deste ano jubilar da misericórdia. Em primeiro lugar, porque a vejo como uma proposta para as famílias cristãs que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter o amor forte e cheio de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade, a paciência. Em segundo lugar, porque se propõe a encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. Agora estou no parágrafo 5, parágrafo 6 que eu estou. No desenvolvimento do texto, começarei por uma abertura inspirada na Sagrada Escritura, que lhe deu o tom adequado. A partir disso, considerarei a situação atual das famílias para manter os pés no chão. Depois lembrarei alguns elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se os 2 capítulos centrais dedicados ao amor. Em seguida, destacarei alguns caminhos pastorais que nos levem a construir famílias sólidas e fecundas, segundo o plano de Deus, e dedicarei um capítulo à educação dos filhos. Depois deter-me-ei em um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe, tá? E finalmente traçarei breves linhas de espiritualidade familiar. Agora eu vou no parágrafo 7. Devido à riqueza que os 2 anos de reflexão do caminho sinodal ofereceram, esta exortação aborda, com diferentes estilos, muitos e variados temas. Isso explica sua inevitável extensão. Por isso, não aconselho uma leitura geral apressada. Poderá ser mais proveitoso tanto para as famílias como para os agentes de pastoral familiar aprofundar pacientemente uma parte de cada vez ou procurar nela o que precisam em cada circunstância concreta. É provável, por exemplo, que os esposos se identifiquem mais com o 4º e o 5º capítulo, que os agentes pastorais tenham especial interesse pelo capítulo 6º e que todos sintam-se muito interpelados pelo 8º. Espero que cada um, através da leitura, sinta-se chamados a cuidar com o amor da vida das famílias, porque elas não são um problema, são sobretudo uma oportunidade. 24 de setembro de 2015. Então, a gente percebe que esse diálogo da igreja conosco. Então, que busque esse conhecimento do que a igreja nos ensina para podermos praticar. Aí agora que está dando praticamente 20 minutos, eu vou encerrar por aqui, mas isso aqui foi só o início do livro, né? Dessa exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Salve Maria a todos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui.